Olá, realeza, olá, corte do canal Princesas Reais. Seja muito bem-vindo à playlist Príncipes Reais. Seja muito bem-vindo à biografia de Franz Josef Karl von Habsburg, mais conhecido por nós como Francisco José, imperador da Áustria, rei da Hungria, Croácia e Boêmia, rei da Lombardia, Veneto, e o marido da amada e conhecida imperatriz Elizabeth, a Sissi. Não se esqueça, engaje, apoie, ajude a manter esse canal sempre por aqui, vivo e operante. Vamos ao vídeo. Hoje de maneira clássica, então. Era uma vez, nos arredores de Viena, no dia 18 de agosto de 1830, um príncipe, Francisco José, que acabara de nascer. Ele era o primogênito do arqueduque Francisco Carlos e de Sofia da Baviera. Tinha 3 irmãos mais novos, Maximiliano, Carl Luiz e Maria Ana. Nasceu pertencente à Casa de Habsburgo-Lorena, uma das mais importantes e mais longas casas reais reinantes da história da Europa. Os Habsburgo ocuparam o trono austríaco do século XIII até o fim da Primeira Guerra Mundial, e sua dinastia ficou conhecida como a Casa da Áustria já no século XVI. Seu tio reinava desde 1835 como imperador Ferdinand, mas estava incapacitado por convulsões, e seu pai era pouco ambicioso e já estava aposentado. A mãe do jovem arqueduque, chamado familiarmente de Franzi, o criou como um futuro imperador, com ênfase na devoção, responsabilidade e diligência. Ele foi consistentemente construído como um potencial sucessor do trono imperial por sua mãe, politicamente ambiciosa desde a infância. Até os 7 anos de idade, foi criado aos cuidados de uma babá. Depois dessa idade, começou o que era chamado de a educação do Estado, cujos conteúdos centrais eram o senso de dever, religiosidade e consciência dinástica. O teólogo Joseph Ottemar transmitiu a ele a compreensão inviolável da origem divina de um governante e, portanto, a crença de que nenhuma participação da população no governo era aceitável ou necessária. Ele iniciou muito jovem a carreira militar aos 13 anos, ingressando no exército imperial austríaco. Para o resto da sua vida, ele normalmente usaria o uniforme de um oficial militar em todas as ocasiões. O estilo do exército ditou sua moda pessoal. Foi estabelecido que ele estudasse uma enorme quantidade de tempo, que inicialmente compreendia 18 horas por semana e foi expandida para 50 horas por semana, quando ele completou 16 anos. Recebeu uma educação que, além de compreender o aprendizado de vários idiomas, tinha disciplinas gerais, que eram costumeiras na época, incluindo matemática, física, história e geografia, que mais tarde foi complementada pelo direito e pela ciência política. E para completar o extenso programa educacional, haviam várias formas de educação física para que o príncipe se exercitasse. Foi enviado para a frente de batalha na Itália em abril de 1948 e, segundo todos os relatos, ele lidou com sua primeira experiência militar com calma e dignidade. Subiu ao trono imperial da Áustria aos 18 anos em 2 de dezembro de 1848, durante os movimentos revolucionários do Reino da Hungria e da unificação italiana, após a abdicação de seu tio Ferdinand I e da renúncia de seu pai. Um militar convicto, tanto na vida pessoal como na conduta política, assumiu uma postura austera e estabeleceu desde o início do seu reinado um regime autoritário, que só terminou em 1859, com a derrota da Áustria frente aos exércitos da França e do Reino da Sardênia. Essas derrotas fizeram com que Francisco José
tivesse obrigatoriamente que adotar uma política mais liberal. Apesar do grande número de títulos, o imperador era uma pessoa relativamente simples, de hábitos regrados, o que não significou que abdicasse das formalidades e da tradição que sua posição exigia no contexto social da época. Considerava-se como um defensor da tradição da renomada Casa de Habsburgo. Em 1849, restabeleceu o domínio austríaco na Lombardia, Venécia e no Reino da Hungria, beneficiando-se do apoio do Império Russo. De maio de 1850 a agosto de 1866, também foi presidente da Confederação Germânica, uma associação política e econômica dos principais territórios de língua alemã, sob hegemonia austríaca. Passou seu reinado inicial resistindo ao constitucionalismo em seus domínios. Em 18 de fevereiro de 1853, ele sofreu uma tentativa de assar, quando foi atingido no pescoço por um nacionalista húngaro. Enquanto ele reinava orquestrando muitos assuntos da vida pública em sua vida privada, sua mãe ainda exercia uma influência crucial. Em agosto de 1853, a arquiduquesa Sofia, mãe de Francisco José, convidou a sua irmã Ludovica para visitá-la em companhia de sua filha Helene. O objetivo da arquiduquesa com esse encontro, ocorrido numa estância de verão, era casar o filho, o imperador Francisco José I, com a prima Helene. Contudo, a irmã de Helene, Elizabeth, a Cici, de 15 anos, também foi ao encontro e acabou conquistando o imperador. Até hoje, acredita-se que foi amor à primeira vista. Pouco tempo depois, foi anunciado o noivado do imperador e de Elizabeth. Sua mãe não havia ficado muito contente com a escolha, mas diante da insistência do imperador, que dizia que se não se casasse com Cici, não se casaria com mais ninguém, ela teve que ceder. Em 24 de abril de 1854, Francisco José casou-se com sua prima, a duquesa Elizabeth da Baviera, na igreja de Santo Agostinho, em Viena. O casamento foi considerado o maior acontecimento social do século XIX. Segundo um cronista da época, a cerimônia dirigida pelo arcebispo de Viena foi de um luxo insuperável. A festa no Palácio Imperial de Viena durou uma semana, contando com a presença de toda a realeza europeia. Cici, por quem Francisco José foi apaixonado, apesar das constantes desavenças, exerceu profunda influência sobre ele. O casal teve 3 filhas e um filho varão: Sofia Frederica em 1855, Gisela em 1856, de quem já contamos a biografia por aqui e que você vai ver depois desse vídeo, Rodolphe, o príncipe herdeiro, em 1858, e Maria Valéria da Áustria, em 1868. A imperatriz Cici adorava a Hungria e o seu povo e propôs ao marido que fizessem uma viagem ao seu país favorito. Francisco José aceitou e eles partiram no início da primavera de 1857. Enquanto estavam em Budapeste, tanto Sofia como a sua irmã, a arquiduquesa Gisela, adoeceram e tiveram uma febre muito alta. Gisela, de 10 meses, se recuperou rapidamente. No entanto, Sophie deu seus últimos suspiros nos braços de sua mãe, um duro golpe para o casal, que desencadeou muitos problemas emocionais na imperatriz. Cici foi idolatrada pelo marido e pelos súditos, mas foi infeliz. A imperatriz passou a viajar continuamente. Catarina Stuart, uma atriz austríaca, se tornou a confidente e amante de Francisco José e foi conhecida como a Imperatriz Sem Coroa. Acredita-se que sua esposa tenha incentivado o relacionamento.
No início de seu reinado, seus reinos e territórios foram referidos como o Império Austríaco, mas foram reconstituídos como a monarquia dupla do Império Austro-Húngaro em 1867. Ele foi perturbado pelo nacionalismo durante todo o seu reinado e concluiu o Compromisso Austro-Húngaro em 1867, que concedeu maior autonomia à Hungria, criando a monarquia dupla da Áustria-Hungria. Em sua política externa, o principal objetivo era a unificação da Alemanha sob a Casa de Habsburgo, um interesse que na prática se mostrou muito problemático e gerou muitos conflitos. Em 1873, 2 anos após a unificação alemã, ele entrou na Liga dos Três Imperadores, com o imperador Guilherme I da Alemanha e o imperador Alexandre II da Rússia. A Liga foi projetada pelo chanceler alemão Otto von Bismarck, com uma tentativa de manter a paz da Europa. Duraria intermitentemente até 1887. No ano de 1889, uma tragédia mudou os rumos do Império Habsburgo. O príncipe Rodolfo, filho dos imperadores e herdeiro do trono, tirou sua própria vida, ao lado da sua amante, a baronesa Mary Vetsera. Recomendo que você assista ao nosso vídeo sobre ela, vale muito a pena. Em 1898, outro duro golpe para a vida do imperador. A imperatriz, que encontrava-se em mais de uma de suas viagens, perdeu sua vida, golpeada por Louise Lucchesi, um anarquista. É dito que em seu funeral o imperador teria dito a um parente, abre aspas, você nunca saberá o quanto eu amei essa mulher, fecha aspas. Robert de Parma escreveu em uma carta para um amigo relatando os acontecimentos, abre aspas, foi lamentável olhar para o imperador. Ele mostrou muita energia em sua imensa dor, mas às vezes se podia ver toda a imensidão dessa dor. Fecha aspas. O imperador e a atriz assumiram a sua relação, pois a essa altura ela também já era viúva. Ele pagou todas as suas dívidas de jogos e lhe presenteou com 2 mansões. O casal permaneceu junto durante 34 anos, até a morte dele. Completando o viés das suas tragédias pessoais, o seu irmão Maximiliano, imperador do México, também fora executado. Politicamente, a influência do imperador era tanta que em 1903 teve participação decisiva na eleição do Papa Pio X. Após vetar o nome do cardeal siciliano Mariano Rampolla del Tindaro, o Papa Pio X proibiu usos futuros do direito dos monarcas a veto e previu excomunhão para qualquer tentativa de veto por parte de um monarca às escolhas dos futuros papas. A crise na Bósnia foi resultado da anexação de Francisco José em 1908 da Bósnia e Herzegovina, que já havia sido ocupada por suas tropas desde o Congresso de Berlim. Suas interações com Francisco Ferdinando, seu sobrinho e herdeiro, eram extremamente tensas. O atendente pessoal do imperador se lembraria em suas memórias, abre aspas, o trovão e o relâmpago sempre se enfureciam quando eles tinham suas discussões, fecha aspas. O relacionamento entre Ferdinando e a condessa Sophie Chotek nunca foi aceita pelo imperador e era o motivo principal das constantes e acaloradas discussões entre os dois. A morte do arqueduque Francisco Ferdinando por um sérvio quando visitava Sarajevo desencadeou outra grande crise. Com a declaração de guerra da Áustria-Hungria contra o Reino da Sérvia, que era um aliado do Império Russo, um sistema de alianças declarando guerra entre si foi ativado, o que resultou no início da Primeira Guerra Mundial. As dificuldades políticas na Áustria
aumentaram continuamente até o final do século XIX e início do século XX. No entanto, ele permaneceu imensamente respeitado. A autoridade patriarcal do imperador manteve o império unido, enquanto os políticos brigavam entre si. A filha de Francisco José Maria Valéria observou que seu pai expressou sua maior confiança no novo herdeiro presuntivo, seu sobrinho neto, o arqueduque Carlos. O imperador admitiu para sua filha em relação à morte de Ferdinando, abre aspas, para mim, é um alívio de uma grande preocupação, fecha aspas. Sua Majestade Imperial Real e Apostólica Francisco José I morreu em 21 de novembro de 1916, aos 86 anos de pneumonia, 2 anos antes do seu império entrar em derrocada total, deixando como sucessor Carlos I, seu sobrinho neto. Após a morte de seu amado, a imperatriz sem coroa passou o resto de seus anos de vida em completa solidão em seu palácio. Seu reinado, que durou 67 anos e 355 dias, é o quarto mais longo da história europeia e o sexto entre os monarcas com reinados mais longos do mundo. Ele foi o imperador da Áustria e rei da Hungria, Croácia e Boêmia de 1848 até a data da sua morte. Reinou por quase 68 anos, mais do que todos os outros governantes da dinastia Habsburgo. Foi o último grande monarca da Casa Habsburgo e um dos governantes católicos romanos mais proeminentes. E agora, contada a sua história, é a sua vez. Me encontre nos comentários e me conte sua visão, opinião, acréscimos ao vídeo ou as suas sugestões. Me conte se dessa vez vale ou não um Felizes para Sempre. Acho que não. Te espero por lá. Obrigada pela sua companhia em mais um vídeo. Nos encontramos já já.